Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre esse jogador onde o Edminho Pinheiro afirmou que tentará o máximo possível comprar ele para 2024, que é o meio-campista Dodôzinho, apenas 22 anos de idade. Nessa atual disputa do Campeonato Brasileiro, soma até aqui 8 partidas, todas elas entrando no segundo tempo, um gol marcado naquela derrota diante do Coritiba na Serrinha, além de um cartão amarelo. A última aparição do Dodôzinho, inclusive entrando bem naquele empate 1-1 contra o Atlético Paranaense na Serrinha, participou por 13 minutos. Antes disso, contra o Atlético Mineiro, gostei também da sua movimentação nos minutos finais, participando de 25 minutos, marcou o gol contra o Coritiba no segundo tempo. Então, sempre fazendo essa média, 15, 20 minutos, 6 minutos, né, como foi, por exemplo, na sua estreia em casa diante do Botafogo, também contra o Flamengo, perdão, a estreia dele contra o Palmeiras em casa, jogou 9 minutos e agora voltando a aparecer. Segundo o Edminho Pinheiro, ele havia comentado sobre jogadores sendo adquiridos pelo Goiás, né, visando a temporada de 2024, renovações de contrato e muito mais. Já falei em relação à proposta oficial para o Lucas Alto e também em relação à opção de compra do Goiás sobre o Morelli. Vou deixar esse vídeo na tela final. Sobre o Dodô, em entrevista à rádio Band News de Goiânia, o Edminho afirmou o seguinte, abre aspas, ele é o Dodói do Armando, esse daí vamos ter que dar um jeito de comprar também, fecha aspas, né? Então, afirmando que o Armando Evangelista tem esse grande carinho com o Dodô, jogador que pertence ao Coimbra de Minas Gerais, é um clube empresa, inclusive lucrou com a transferência de algum jogador que agora fugiu da memória aqui nesses últimos dias, né? Então, o Coimbra que pertence ou tem uma parceria muito forte com o Banco BMG em Belo Horizonte, também tem essa parceria com o Goiás num empréstimo envolvendo o Dodôzinho. Tem contrato longo por lá, não consegui confirmar, pelo menos é um vínculo até dezembro do ano que vem e o Dodô só está emprestado ao Goiás até o término do Campeonato Brasileiro. Vou tentar aqui verificar para vocês nos próximos dias qual é o valor desta opção de compra ao Goiás, possivelmente tendo uma opção semelhante, por exemplo, em relação ao volante Morelli, que também saiu de um clube do interior, no caso Morelli do Maringá e o Dodôzinho do Coimbra, apesar que o Coimbra está em Belo Horizonte, enfim, mas o último time do Dodô havia sido o Vila Nova de Minas Gerais, com 12 partidas, 4 gols marcados e 3 assistências. Acho sim uma opção interessante, por exemplo, como uma aposta para o Campeonato Goiano do ano que vem, já demonstrou uma boa qualidade. A questão é que ele chegou na metade da temporada, né? Querendo ou não, a adaptação é muito mais difícil, indo para a sua primeira disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, a mudança de técnico também no Goiás, inicialmente com o Emerson Ávila, agora com o Armando Evangelista, onde o Edminho revelou esse carinho com o próprio jogador, vindo pelo lado do português, e também a intenção, o trabalho, o Goiás dando um jeito para comprar o jogador no final do ano. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa decisão, se faria ou não. Jogador que é revelado nas categorias de base, ele passa tanto no Santos, no São Caetano, Oeste, Ferroviária, Barretos e chega no Coimbra em Minas Gerais na temporada de 2021, joga bem tanto o Campeonato Mineiro do ano passado em 2022 e agora também com 4 gols marcados, né, pelo Vila Nova de Nova Lima, ali na região metropolitana de Belo Horizonte, antes de chegar no Goiás, meio de semana. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o zagueirão Bruno Melo, 30 anos de idade, um titular absoluto nessa zaga do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro, participando de 18 partidas na primeira divisão, sendo 17 delas como titular. Jogador que dificilmente seguirá no Goiás para a temporada que vem. Quem disse isso também, o principal mandatário hoje, pelo menos o porta-voz da diretoria, juntamente com a torcida, com a imprensa, o Edminho Pinheiro, em entrevista à Rádio Band News de Goiânia, após um empate em 1-1 contra o Corinthians no último sábado, ele comentou sobre a situação do Bruno Melo. Vê com muita dificuldade a sua continuidade para o ano que vem e relatou também algo que eu já havia comentado com vocês nos últimos meses, né? A tentativa do Fortaleza em tirar o jogador do Goiás. A primeira tentativa aconteceu ali em meados de abril, né? Antes mesmo, ali em meados de março, o Fortaleza arrependeu cedo de emprestar o Bruno Melo ao Goiás, até porque é um jogador bastante útil dentro do atual elenco e até mesmo no cenário brasileiro, né? Um cara que pode fazer tanto a função como um zagueiro, um terceiro zagueiro e também um lateral esquerdo. E o Fortaleza tendo dificuldades também nessa atual temporada, nessas posições. Segundo o Edminho, algumas tentativas do Fortaleza em retirar o jogador do Goiás, entretanto isso acabou não acontecendo, já que obviamente tem estipulado uma multa, né, caso ambas as partes, qualquer um que fizeram a rescisão de contrato fora daquilo que estava estabelecido, teria que pagar uma quantia. Essa informação confirmada tanto pelo meu parceiro, inicialmente o Periquito Brizado, e posteriormente umas 3 semanas depois pelo portal O Povo no Ceará. Acontece da seguinte forma: o Bruno Melo ele tem contrato no Fortaleza até dezembro de 2024, no Goiás somente até o final
desse Campeonato Brasileiro de 2023. O jogador, inclusive, teve interesse de retornar para o Leão do PC ali em meados de abril, porém o Goiás não tinha esse acordo junto ao Fortaleza. Apenas para o Bruno Melo sair do Goiás é se tivesse uma proposta do futebol do exterior. Aí o Goiás teria que ou cobrir esta oferta ou vender o jogador, obviamente o Goiás ficando com um pequeno percentual de uma taxa de vitrine. Então essa era a única possibilidade do Bruno Melo deixar o Goiás. Uma proposta do exterior e o Goiás ficando com uma pequena compensação financeira caso não quisesse cobrir esta oferta vinda de fora. Porém, um retorno para o Fortaleza não estava estipulado e o Goiás acabou recusando para o zagueirão seguir no maior do Centro-Oeste. Até mesmo houve uma tentativa da diretoria do Verdão, essa outra informação também do meu parceiro Periquito Brizado, de voltar, no caso o Bruno Melo retornar ao Fortaleza, e o Fortaleza emprestar um outro jogador para o Goiás, no caso seria o ponta esquerda Romarinho, né? Também acharia uma baita opção para a disputa da primeira divisão, isso ainda lá em meados de abril, lembrando que agora a janela de transferências já está fechada. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Bruno Melo. Não acho que seja um primor de zagueiro, sabe? Acho que o Bruno Melo, o ideal para ele seria uma função de um terceiro zagueiro, ali pelo lado esquerdo, um jogador que tem uma saída de bola muito boa, tem uma boa antecipação, um jogo aéreo também bastante qualificado. Porém o Bruno Melo, se ele precisar ir no lado direito, ele tem uma dificuldade tremenda. Só lembrar do gol do Vitor Roque contra o Goiás também, ou até mesmo aquele do Lima, né, contra o Fluminense na Serrinha, na hora que o Bruno Melo sai do lado esquerdo para dar um bote na direita, mesmo que esteja até relativamente bem controlada a situação, ele tem muita dificuldade porque obviamente é um lateral esquerdo de ofício. E tem um outro ponto também, Bruno Melo, aquela saída de bola que ele tenta pelo meio, né, ele acaba dificultando muito a saída de jogo. Foi assim, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, contra o Santos também, mas muito longe de ser um jogador ruim, nada disso, apenas que não é um jogador perfeito porque na minha avaliação não está na posição ideal. Se o Goiás jogasse com 3 zagueiros e deixasse o Bruno Melo com um pouco mais de liberdade pelo lado esquerdo, acredito que ia render muito mais também participando, até mesmo, porque não, mais do jogo ofensivo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Gostaria muito de ver o Bruno Melo para o ano que vem. O Edminho já revelou essa dificuldade, sendo bem sincero, acho uma negociação muito improvável de acontecer para o ano que vem. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre a renovação contratual de um lateral direito. Até confundi lá no começo do vídeo, falei um lateral esquerdo, mas não, é em relação ao Guilherme, jogador que vem sendo destaque nessa atual temporada de 2023 no elenco sub-20 do Verdão. Acho um jogador bem interessante, chega bem à frente, principalmente na velocidade. Ele que na disputa da Copinha não participou, né? Quem jogou na disputa da Copa São Paulo foi o Diego, que inclusive fez uma boa aparição, um jogador mais forte fisicamente, até recebeu algumas chances no Campeonato Goiano, porém o Guilherme, que é mais jovem, tem apenas 19 anos de idade, iniciando bem a sua caminhada no elenco sub-20. Essa informação confirmada lá pelo meu parceiro, o Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Um abraço aí para o Vitor. Esse novo vínculo do Guilherme irá no Verdão agora até o final da temporada de 2024. O jogador que já está no clube desde a temporada de 2019 e que já treinou inclusive junto com os profissionais nesta nova era, né, do Armando Evangelista. Acho uma boa. O Goiás dando uma valorização importante nas suas categorias de base, renovando com vários jogadores também nos últimos dias, principalmente naquela idade de 15 e 16 anos, quando os jogadores estão apenas federados, né, aos clubes, ou seja, inscritos e não um contrato profissional, com multa, com porcentagens e tudo mais, algo muito mais, obviamente, profissional do que você deixar apenas naquela era amadora. E anteriormente a isso, o Goiás tinha muito dessa situação do garoto chegar já no sub-17, aquela idade de 18 anos, visando já o sub-20 e não tendo um contrato bem amarrado no Goiás, longo, com uma multa rescisória relativamente alta e um salário compatível também à sua importância dentro do elenco. Lembrando que o Goiás dificilmente paga mais do que R$2.000, R$2.500 para os jogadores das categorias de base. Entretanto, dando todo o auxílio, também renovando os contratos desses jogadores como promessas, né? E você elevando um pouco mais o seu patamar financeiro, dando chances do profissional ficar algo muito mais seguro. Acho interessante também essa renovação do lateral direito Guilherme. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, tanto a respeito desses jogadores dentro do atual elenco do Verdão e quais das categorias de base você gostaria que ganhassem mais oportunidades, né, no Campeonato Goiano do ano que vem.